De volta com o Correio Debate, vamos falar sobre a discussão hoje na Assembleia Legislativa. A proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, defendida pelo secretário de Planejamento e Gestão, Waldson Souza, é de pouco mais de 11 bilhões de reais. Para o Legislativo, os repasses previstos são de 439 milhões. O Executivo fica com a maior parte e chega a mais de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Waldson Souza argumentou que é preciso que os poderes Judiciário, Legislativo, além do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e a Universidade Estadual da Paraíba, revejam seus gastos e não ultrapassem o teto definido por lei estadual. Ele descartou qualquer possibilidade de reajuste dos servidores estaduais no próximo ano. O Executivo já gasta com pessoal mais da metade da receita corrente líquida, quando é permitido chegar até o limite de 49%. Todos os poderes estão nesse limite dos gastos com a folha de servidores. O secretário Waldson Souza também chamou a atenção com os gastos com a Previdência. Por ano, o Estado dispensa mais de 1 bilhão de reais com essas despesas. Waldson admitiu que a contribuição dos servidores para a Previdência Estadual pode aumentar a partir do próximo ano, mas isso depende da reforma que será alcançada pelo governo federal. A audiência pública com deputados estaduais e representantes dos poderes foi realizada hoje pela manhã no plenário da Assembleia Legislativa. Os representantes dos poderes deixaram a discussão se queixando da falta de verbas e a expectativa qualquer de aumento de repasses para o próximo ano. Quer ver um exemplo? O representante do Ministério Público, o promotor de justiça Leonardo Quintães, disse que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado está com suas contas estranguladas. Segundo as contas do Ministério Público, se o orçamento for mantido, o déficit será de 38 milhões de reais em 2019. O Ministério Público está há 4 anos, desde 2016, com o orçamento congelado, né, a lei orçamentária com o valor idêntico, 2016, 2017, 18 e agora 19. Então são 4 anos com o mesmo valor fixado na lei orçamentária e nós chegamos a um ponto de estrangulamento. Precisamos fazer reposição de pessoal, fazer investimentos, a inflação natural, o crescimento vegetativo da folha e o crescimento natural das despesas ao longo de 4 anos, de forma que o Ministério Público precisa que seja respeitado o PPA, o Plano Plurianual, que ele prevê um reajuste nesses 4 anos, um reajuste anual da ordem de 5% no orçamento. Internamente já adotamos todas as medidas da mais moderna gestão que se possa implementar, otimizando gastos, otimizando inclusive a distribuição de nossa força de pessoal. Recentemente, a própria Assembleia Legislativa aprovou uma reformulação da nossa lei orgânica que vai possibilitar a melhor distribuição do serviço dos promotores e dos servidores do Ministério Público, a fim de prestar com o pouco que temos um bom serviço à população, mas como disse, essas medidas de gestão, elas também já não podem mais possibilitar que com esse recurso nós prestemos o serviço que devemos à população. Então precisamos, sim, inegavelmente, de um aporte no nosso orçamento. O montante que está na proposta de lei orçamentária é da ordem de 239 milhões e o que nós enviamos com esse reajuste garantido no plano plurianual é da ordem de 277 milhões. Também na Assembleia Legislativa, o representante do Tribunal de Justiça, o juiz Maciel Cruz, disse que o Judiciário paraibano não tem como funcionar no ano que vem se a proposta de orçamento for mantida. O prejuízo do Poder Judiciário será em torno de 46 milhões de reais. Foi votado, foi exatamente o mesmo orçamento de 2018, que na verdade não é 2018, é 2016. Esse orçamento vem sido repetido ano a ano. E, como eu disse na minha manifestação da tribuna, vai ficar extremamente difícil para o próximo presidente conseguir pagar suas contas com esse cenário. E levou em consideração tão somente as necessidades financeiras do momento, até porque na ocasião não se tinha a menor ideia se de fato essa recomposição seria aprovada pelo Senado ou não. O orçamento aprovado é o mesmo de 2018, que é o mesmo de 2017, que é o mesmo de 2016. Os desembargadores, o Pleno do Tribunal de Justiça votou em função de crescimento vegetativo de folha, de uma série de outros compromissos financeiros, votou um orçamento um pouco maior.
mas o governo do estado fez esse decote e manteve o mesmo orçamento do ano passado, que, volto a afirmar, é o de 2016. A Constituição assegura a todos os poderes a autonomia administrativa e também financeira, né? Um outro dispositivo constitucional determina que as peças orçamentárias devam ser construídas de maneira conjunta com todos os poderes. E eu volto a afirmar, isso não é novidade para absolutamente ninguém. Na verdade, a LDO ela é uma peça elaborada exclusivamente pelo Poder Executivo, né, pelo Governo do Estado, da forma como eles entendem que deve ser feito, e encaminhado para a Assembleia. E isso é votado do jeito que o governador do momento deseja que seja feito. 165.943 e alguma coisa, não é isso? Mas a peça aprovada foi de 619 milhões, então dá um déficit de mais de 46 milhões de reais.